Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 6 de maio de 2016, sexta-feira, fechando então mais uma semana. Vamos às movimentações do mercado. Aí está. Hoje um dia de pouca variação, né? A gente teve um doji com uma alta de 0,09%. Aqui está o candle. A expectativa para o pregão dessa sexta-feira, como eu coloquei no farol de ontem, favorecia um movimento de queda. Tanto pelo fato de a gente ter tido frustração da alta a partir deste candle, que era um sinalzinho razoável para o movimento de alta, né? Pela forma como o mercado fechou ontem e pela cara do mercado americano de pressionar um pouco mais para baixo. Ainda faltava aqui no gráfico do índice Bovespa também, né, o teste desta linha de suporte que foi o topo de março. A gente chegou tão próximo, né, que geralmente quando a gente chega tão próximo o mercado vai lá e dá um jeito de tocar. Bom, o mercado teve um início realmente baixista, alcançou essa zona de suporte. No intraday a gente vai ver que teve uma reversão importante, né? Tava até com cara de que o mercado ia fazer um fundo mesmo. E a partir do meio-dia, principalmente na parte da tarde, o mercado perdeu muita força, né? E acabou fechando com esse candle de indecisão. Tá? Eu sei que é um doji em cima de uma zona de suporte dentro de um mercado que está com viés altista. Mas não dá de novo para dizer que é um sinal de reversão importante. Né? Um candle que tem grande amplitude, o volume não se destaca, a gente não quebra a LTB de curto prazo, tá? A gente está operando abaixo da média móvel de 21 períodos, então até a gente pode estar fazendo aí um fundo, mas é aquele cenário onde é prudente esperar, não ser lá muito agressivo. Claro que se o mercado pintar no intraday oportunidade de posicionamento no futuro, né? Por exemplo, a gente pode buscar essa operação, e se a coisa fluir muito bem e o mercado aqui ficar com uma cara, né, de início de nova perna de alta, segurar a posição, o que a gente gostaria de ver? Idealmente um candle que rompa a LTB de curto prazo, consiga fechar acima da média móvel de 21 períodos. Até a entrada mais prudente, considerando aqui um cenário de início de alta, a partir do ponto atual, seria realmente a gente ter um fechamento acima da média móvel de 21 períodos, um candle de força, e operar a superação dessa máxima. A gente paga um pouco mais caro, mas a gente tem mais certeza nesse caso de que o mercado vai reverter. Tá? Ainda há espaço para o mercado cair. Tá? Por isso eu estou dizendo isso de ser um pouquinho mais prudente. Tá? O mercado pode prosseguir no movimento de queda para buscar essa LTA. A gente está relativamente, a gente está próximo aqui dessa LTA. Né? Ontem eu disse que o melhor cenário seria, primeiro, que o viés ainda era baixista e que o melhor cenário seria o mercado beliscar essa região aqui, deixar uma sombra e fechar próximo da máxima. Esse cenário ainda pode surgir, talvez, do candle de segunda-feira, não sei. Tá? Muito bem. E o mercado americano, olhando rapidamente, fez um movimento de queda inicialmente e acabou revertendo para um movimento de alta. A gente fechou na máxima do índice Dow Jones e na máxima, quase na máxima do S&P 500 futuro. Também não pode ser considerado um sinal de reversão forte, a gente não chegou no suporte. E até um detalhe interessante, que o mercado reagindo, o mercado americano reagindo, nosso mercado não acompanhou. Vamos ver como é que se comportou o futuro, o nosso futuro. Tá? O nosso fechamento ontem nos deixava aqui. Né? Na minha leitura, se favorecia um movimento baixista. Né? Ontem foi um pregão bem bom para operar. E hoje, o início do pregão foi bem bom para operar. Né? O mercado abriu com pressão vendedora, uma barra de ignição. Fez um movimentozinho de baixa na primeira hora, inclusive. Se a gente for olhar, está muito em voga agora, o pessoal está pedindo muito a operar gráficos mais curtos, tipo 2 minutos, 5 minutos. Deu para buscar boas operações aqui num gráfico mais curto. Inclusive, eu vou começar a pedidos. Eu vou começar a acompanhar a abertura do mercado à vista, do mercado futuro no dólar e no futuro no LS Live,
para fazer operações mais curtas dentro dessa primeira hora, e depois a gente vai partindo para operações mais longas conforme o mercado vai ganhando os seus contornos, né? A gente já tem aí 1 hora, 2 horas de pregão, fica mais fácil buscar as operações mais longas, tá? Mas reparem o seguinte, o mercado teve essa primeira hora baixista, os primeiros 45 minutos respeitaram este fundo aqui, né, de ontem, percebe a marcação de um fundinho, e daí o mercado rompe, parece um primeiro movimento, mas a gente não tem aqueles 4 candles formando o primeiro movimento, aqui o terceiro candle rompe o primeiro movimento, então não é o cenário ideal. Mas de qualquer forma, esse rompimento aqui sinaliza o quê? Boas chances do mercado prosseguir no movimento de queda e talvez buscar a linha de projeção, né, da projeção do canal de baixo. Aí que no gráfico de 15 minutos nós temos o que aqui? Um Twin Towers. E essa negação, o movimento de rompimento, né, com o candle mais amplo que engolfa o candle que rompe, é a dica, é a sinalização bem segura para uma operação na ponta compradora. Foi aqui onde a gente entrou comprando mais forte. E o mercado daí desenvolveu um bom movimento, que acabou até rompendo a linha d'água e gerando aqui uma nova operação. Repara aqui no gráfico de 5 minutos, aqui, né, a gente teve o que? Um ombro, cabeça a ombro invertido. Então, deu para buscar uma boa operação. No rompimento da linha d'água, a gente teve um novo sinal para compra, e aqui parecia, olha o volume que entrou, parecia realmente que o mercado ia conseguir sustentar esse movimento, né? A gente teve uma correçãozinha bastante natural para cima da linha d'água, porque o mercado estava um pouquinho sobrecomprado, e a partir daqui, ó, o mercado fechou abaixo da média móvel de 9, perdeu a mínima, voltou para baixo da linha d'água, com candle fechado, rompendo para cima, rompendo para baixo. Boas chances então de search destroy, e a partir daí o mercado ficou fazendo absolutamente nada. Teve uma tarde muito morta, tá? Então, a gente está numa congestão agora, com resistência aqui por volta de 52.800 e com suporte no fundo de hoje por volta aqui dos 51.840, até mais ou menos uns 1.000 pontos de amplitude, mas ainda há um favorecimento de um movimento baixista, tá? É claro que se surgir setup na segunda-feira para a operação na ponta compradora, a gente vai operar, e dependendo da forma que o mercado conseguir trabalhar na segunda-feira, a gente pode ver daí de forma mais clara a indicação de que uma perna de alta está por vir, mas a gente não tem essa indicação agora, tá? Muito bem, a gente já falou um pouquinho do mercado americano, né? Repara até o seguinte, a expectativa para o mercado americano era de continuidade de queda, rompendo essa zona de suporte, houve o rompimento, e o próximo alvo era esta zona aqui, que foi alcançada na mínima, mas o ponto mais forte de suporte é esse fundo aqui, que representa esta linha, tá, um pouco mais abaixo. O mercado não chegou lá, mas acabou revertendo de uma forma importante. Aqui tinha uma zona de resistência bem importante, que foi rompida e o mercado foi embora. Interessante notar que com toda essa alta aqui, o nosso mercado ficou andando de lado na parte da tarde. Então, na minha leitura, se o nosso mercado realmente tivesse a fim de já iniciar um movimento de alta, está marcando um fundo, ele teria aproveitado esse estímulo aí do mercado americano. Tá? E aqui é o gráfico do índice Dow Jones, tá? Também numa zona meio desconfortável para operações, abaixo da média. Enfim, o ideal seria testar realmente um suporte mais claro, que seria esse aqui. A partir daí a gente teria um cenário mais tranquilo. E no dólar? Bom, o dólar, o viés é de baixa, né? Testando aí essa LTB. Ele chegou a abrir em alta e fechou próximo da mínima, e agora até nos dá uma indicação de trade de venda por correção mais seguro do que nesse ou nesse candle. Agora o dólar demonstrou força para ir para baixo e voltar para a mínima de abril. Tem o desenho de uma cunha descendente que é um padrão altista? Tem, mas para ela ter relevância do ponto de vista de operação, só se o mercado conseguir produzir o rompimento. Tá? E por enquanto a gente não tem isso no horizonte. O dólar teve uma abertura bem volátil aqui, tá? Também deu boas oportunidades no curtíssimo prazo, até que o dólar se resolveu, rompendo a linha d'água, fez um pullback na linha d'água, a gente achou boas operações na ponta vendedora aqui no gráfico mais curtinho, e depois veio caindo, conseguiu romper o suporte aqui do dia 5, e a expectativa seria por queda,
vindo buscar esta região aqui embaixo, tendo como suporte mais forte, objetivo principal a faixa dos 3.469, expectativa do dólar de manutenção no movimento de queda. No juro, tentou uma alta, devolveu essa alta, continua esse movimento lateral, a média de 20 períodos vem chegando por cima, tá se desenhando um cenário ótimo para o rompimento de suporte, como venho falando, a gente aguarda o rompimento. Indo para os papéis, a Vale ontem tinha beliscado a zona de suporte aí por volta dos 13, né, na verdade tinha feito a mínima próxima a 13,10, faltou para os 13,13, né, ela abriu em gap de baixo, mas conseguiu reverter, tá, então ela faz um candle de alta, em cima dessa zona de suporte dos 13, mas não é um sinal legal. A gente tem esse gap aqui que pode ser considerado um gap de fuga, que está empurrando ela para baixo. O candle de hoje mostra fraqueza no sentido que deixa muita sombra e penetra muito pouco o candle de ontem, e o volume está abaixo da média. O início do dia, o volume projetado era muito alto na Vale, e ela perdeu força ao longo do dia. Inclusive, a gente teve um bom sinal para trade, para o rompimento de linha d'água, para o barra elefante aqui na Vale. Isso aqui foi um belo sinal, que acabou não conseguindo evoluir. A gente teria sido estopado com alguns centavinhos de prejuízo pela média móvel de 9. Então o papel estava com uma cara muito boa no começo do pregão. A Vale, Petrobras e Gerdau em especial no pregão de hoje como day trade deram bons sinais, né? A Vale 3 não era a melhor opção para compras, né? Seria a melhor opção para vendas, porque ela já rompeu o suporte, já está mais distante da média móvel, da LTA, né? Então está mais fraca e também não fluiu. Tá. Agora reparem que no intraday a gente tem essa linha de referência importante nos 16,30, tá? E o rompimento dessa zona aqui para baixo pode dar bons day trades na eventualidade de um pregão baixista na segunda-feira. Okay? Então nada de compra na Vale. Se fosse para buscar algum tipo de operação nos papéis que tem correlação com a Vale, era na BRAP, que teve compra inclusive no Farol no dia 4. O papel chegou a perder 2 pregões seguidos a mínima do pregão anterior, mas não gerou stop ainda, porque o stop por volatilidade tem 7,68% de amplitude, tá? Então o stop está ali abaixo do 7,20, ok? E como cenário de compra por correção, o BRAP segue melhor, ela também está melhor aqui, mas também não acho que seja o ponto. Repara como os preços não estão conseguindo romper a média móvel de 20 períodos, apesar dela estar inclinada para cima, tá? Então, estando de fora, eu não entraria, tá? Ficaria de fora. A Petrobras abriu no gap de baixa e também se recuperou, mostrando mais força que os outros papéis, porque fecha mais próximo da máxima e penetra melhor no candle prévio. Tá? Também acho que é cedo para buscar trade de correção, dado o cenário. Eu esperaria o rompimento da CLTB para novas entradas, mas repara que a média de 20 períodos está bem próxima e a LTA também está bastante próxima. Eu sei que é uma LTA de uma cunha baixista, né? Mas por enquanto ela não foi acionada e a Petrobras vem demonstrando força. Tá? No intraday, a gente também teve um bonito rompimento de linha d'água junto com uma barra elefante, que ficou próxima de alcançar o alvo, mas assim, por volatilidade, o alvo foi alcançado. O papel subiu 2,5% depois do ponto de entrada. Então, não dá para dizer que foi um dia ruim, deu para buscar alguma coisa. Tá? PTR3 vem corrigindo, também a média também vem se aproximando, mas também aqui não é ponto para buscar trade de correção, a correção é muito curta, não alcança nem a retração de 0,382, e por isso o melhor seria, se a gente quiser buscar novas operações na Petrobras, seria pelo rompimento do topinho anterior. Ambev, agora deixa bem marcado essa zona de resistência aqui, né? Vem caindo e deve buscar a LTA do canal, a gente lembra, né? Tem um canal de alta em andamento, a zona de suporte fica entre a média móvel de 200 e a LTA aqui, mas por enquanto nada a ser feito. No setor de siderurgia, a Gerdau abriu abaixo do 7, voltou para cima do 7, né? Está mostrando para nós que realmente essa zona aqui é de suporte importante. Aqui não era ponto de compra, hoje é mais ponto de compra do que era aqui nesse candle, pela superação da massa. Mas, reforço, não acho que seja momento. Nesse atual cenário de mercado, melhor esperar um candle que deixe claro que o processo corretivo acabou. Idealmente um candle que consiga romper a LTB, pelo menos por hora. No caso
da Gerdau, o melhor é Goal. Inclusive teve sinalização de compra pelo farol. Foi acionado ontem o trade e a operação está aberta. Tá? E se fosse para buscar uma entrada nova, Gerdau ou Goal? Acho até que Gerdau pelo candle de hoje. Mas o melhor é esperar o mercado deixar claro. O mercado não deixou claro. Tá? No intraday, a Gerdau também produziu um bom rompimento de linha d'água com barra elefante. Tá? Foi uma operação que foi iniciada aqui pela média móvel de 9, teve stop aqui, a gente buscou reentrada aqui e o encerramento se deu aqui. O papel poderia ter entregado mais, mas foi uma boa tentativa. E o papel fecha com uma cara de opening power break up. Tá? Então se o mercado tiver aí um humor meio autista na abertura de segunda-feira, Gerdau pode dar um bom day trade para buscar essa zona aqui de resistência pela superação da máxima de hoje, pela superação da linha d'água de hoje. Tá? De hoje não, de segunda-feira. Tá? CSNA chegou a perder a mínima de ontem. Tá? Para alguns isso pode ter sido um acionamento de uma venda. Não acho que era o ponto ainda. Daí tu vê um candle aqui meio de indecisão, um candle branco. E agora sim eu vejo um cenário melhor para quem quiser apostar na ponta vendedora. Tá? Se o mercado for baixista mesmo, semana que vem, é a perda da mínima de hoje que provavelmente detona um movimento mais forte. Tu pode usar a máxima de hoje como um ponto de stop. Aquela técnica da barra ignorada depois do rompimento. Tá? Então agora que as coisas ficam um pouco mais claras. Do ponto de vista intraday não fez nada. Os Minas foi meio decepcionante hoje. É um papel que vem mostrando bastante força. Né? E hoje a Uzi Minas mostrou fraqueza. Ela faz um candle pequeno com uma sombrinha superior. Não acho que seja ponto para estopar para quem está comprado. Tá? O stop se mantém no ponto de sempre. Já pode até ajustar isso para baixo da mínima aqui do dia 4. Tá? Mas não é entrada, também tem que esperar o mercado produzir um candle que indique que esse processo corretivo acabou. Tá? Setor de bancos. Bradesco segue trabalhando no próximo suporte, nada a fazer, compra só nesse rompimento aqui ou no rompimento do suporte, sendo que o rompimento do suporte é mais complicado, menos interessante. Itaú está meio feia, o importante... aqui não se faz nada, a gente espera o teste do suporte ou rompendo a resistência aqui em cima. Então, o mais próximo é esperar o teste do suporte. Itaúsa está mais feia ainda. O ideal também seria o papel cair um pouco mais e vir buscar esta faixa aqui próxima a 6,90 para ficar interessante. Mas no intraday, tá? A gente tem esse retângulo em gap que está bem definido e o rompimento pode ser útil para os dois lados, principalmente para baixo. Então, vamos ficar de olho em Itaúsa. Banco do Brasil está fazendo um movimento bem bagunçado. O papel sobe com candle de baixa e cai com candle de alta. Né? Tá um cenário estranho, nada a ser feito. Banco do Brasil nos interessaria, limparia o cenário se conseguisse romper essa região aqui dos 23, como vocês já sabem. Outros papéis que devem ser mencionados. BBSC3. BBSC3 finalmente alcançou a zona de suporte em 27,20. Lembra que a gente viu essa barra de ignição, o papel veio caindo e agora estaria num ponto interessante para operações de compra por retorno à média, mas o candle não é muito forte. O volume até foi bom. Seria o tipo de entrada que eu buscaria no intraday para segurar. Tá? No intraday a gente teve um sinal de retorno à média nesse candle aqui. Repara como o volume foi bom. Tá? BBTG11, do setor bancário. BBTG11 veio corrigindo, alcançou a base dessa congestão, onde nós temos uma LTA de um canal de alta, passando. Tá até bonitinho, mas não teve volume. Eu ficaria de olho no intraday para alguma oportunidade, mas um sinal bom mesmo seria o rompimento dessa região aqui. Mas chama atenção. Tem relação com BBTG Brasil Pharma. Tá? E a Brasil Pharma hoje chama atenção com uma barra de ignição. É uma barra forte, muito maior que as anteriores. Ela rompe várias máximas, ela vira média móvel de 20 períodos e tem um bom volume. Tá? Tanto de número de negócios quanto volume financeiro mesmo. Então, há a possibilidade de um trade de compra pela superação da máxima com stop abaixo da mínima, alvo de uns 8,5%. Tá? BRAP, nós já falamos. BVMF. Lembra que a gente dizia que BVMF está com cara de continuar o movimento de queda? Bom,
trade aqui, deram gain, trade aqui, tomou stop, mas isso aqui fica com uma cara para reentrada. Tá? Esse doji em cima dessa zona dos 16 e pouquinho, com bom volume acima da média e bem maior do que esses anteriores, para mim isso é um ponto de compra. O ideal é que a média não estivesse acima do preço, mas na superação da máxima de hoje, na segunda-feira, para mim, justifica a operação de compra por correção. Tá? Copasa chamou atenção hoje. Tá? Ela dá uma puxada, isso aqui fica até com uma cara de barra de ignição, parece que está iniciando um novo movimento. Tu pode fazer a leitura de um mastro bandeira, teve muito volume. Tá? Então dá para buscar o trade por, chama como tu quiser, né? Mastro bandeira ou barra de ignição. Limpa essa região de topos e agora a próxima região seria esta daqui. Tá um pouquinho sobrecomprada, mas está com uma cara boa. No intraday, se fizer alguma correção, fica atento até para posicionamento. Tá? Esse aqui é o gráfico no intradiário hoje. Não é um papel que costuma ter muita liquidez. Ó, hoje foi mais líquido. Fechou até com uma cara feia no intraday. Se tivesse tempo de pregão, isso aqui para mim era venda. Mas se tiver uma coesão no início do pregão, pode ser uma oportunidade. Gafisa também chama atenção. Ela deu uma boa derretida recentemente. Alcança esse fundo perto de 2,8. Mas não dá sinal de reversão. O ideal mesmo é que caia um pouco mais e venha buscar a faixa dos 1,94. Vamos ficar atentos buscando um sinal de reversão. Gol valia atenção no pregão de hoje. Ela já deu um sinal meio feio ontem, um pouso forçado, eu brinquei com vocês. Mas ainda valia a pena no pregão de hoje ficar atento para ver se ela ia reagir em cima do suporte do gap, principalmente num gráfico de 60 minutos. Não, até teve a reação do primeiro candle, mas não teve superação na máxima, daí ficou bagunçado e agora não indica mais nada. Do ponto de vista do gráfico de 5 minutos, houve um rompimento de linha d'água, né, que foi acionado, considerando a volatilidade do papel de 23,89, um alvo seria 4,6% de alta. A gente quase chegou nesse alvo e depois o mercado voltou. Ela teria estopado aqui pela média móvel de 9, próximo do ponto de entrada. Croton. Nós identificamos essa virada a partir do candle do dia 3. Ontem houve o rompimento desta cunha, o que abre espaço para uma movimentação de queda até uns 10,50. Hoje o papel tentou uma reação, muita gente vai ver isso aqui como um sinal de talvez fundo, mas não, isso aqui não tem a menor cara de fundo, está com toda a cara de prosseguir no movimento de queda, principalmente se houver a perda mínima de hoje na segunda-feira. O papel tende a acelerar. Eu continuaria olhando, buscando por oportunidades baixistas na Croton. Lembram da Lame? A gente identificou a possibilidade de uma compra na Lame aqui, não era o ponto ideal, mas dava para se arriscar. A gente teve um bom movimento de alta, quem se arriscou foi recompensado e agora o papel volta a cair baixo naquele ponto que a gente tinha discutido, por volta dos 14,15, que poderia ser um ponto mais interessante para um retorno à média. A gente chegou lá, o cenário não é promissor, mas eu fico atento agora a algum sinal de reversão e daí a gente volta a avaliar. Magazine Luiza, olha o que esse papel fez hoje. A gente teve uma barra de ignição nesse dia que foi acionada, alcançou RP aqui no dia 3, encerrou a operação nessa perda de mínima. Daí ontem o papel deu uma paulada para baixo fazendo um candle de ignição, que é similar a esse aqui, né? Mas para baixo. Se houvesse a perda mínima seria uma venda. A compra vinda desse candle é melhor que a venda vinda desse candle, mas era um sinal até operável. Daí o papel hoje abre num gap, é um monster gap pulando aquela barra. Então, Monster Gap, superação da máxima do primeiro candle de 15 minutos, gera operação na ponta compradora, o papel deu 6%. Depois a gente ainda teve um rompimento de primeiro movimento a ser operado pela confirmação. O papel também ofereceu uma alta aí, dentro da volatilidade, mais ou menos 4%, e fechou querendo reverter. Então, muita volatilidade na Magazine Luiza, muita volatilidade. PSS A3 alcançou o patamar de suporte aqui dos 25,50, faz um candle de reversão, mas não me parece muito distante da média móvel de 20 períodos, nem o volume convence muito. Tá, então se fosse para buscar compras, aí eu ficaria mais buscando entrada no intraday. Sula 11 também chegou a cair, mas não chegou a bater no suporte. Eu achei que tinha caído mais, esquece. CER3, bom, esse papel sim.
Que paulada que CR3 deu hoje, não sei o que aconteceu, mas subiu 16,39% e rompeu o topo anterior. Se vocês lembram, ao longo da semana, a gente teve call de compra em CR3 a partir desse candle na superação da máxima. Parecia que ia para o stop e agora deu essa paulada para cima. E o candle de hoje é um novo sinal de compra. Tá rompendo essa congestão, muito volume, também no número de negócios. Olhando para o passado, o próximo alvo agora é aqui. Tá? É compra. Não precisa nem buscar a superação da máxima de hoje. Acho até que é um desperdício. Já é compra a partir do fechamento, stop abaixo da mínima. E para finalizar, vocês lembram de TG63? Teve call de compra no dia 27. A gente mencionou que o papel estava um pouquinho sobrecomprado e era buscar meia posição para prever um pullback. E ao longo da semana a gente veio fazendo um pullback. Quando teve este candle aqui, eu fiquei na dúvida e disse, não, vou esperar um pouco mais para bater mais claramente o suporte. O mercado está realmente no movimento corretivo, o mercado do Ibovespa, né? Então vale a pena esperar um sinal que toque a média móvel de 20 períodos, que é o usual. Daí ontem a gente teve esse candle meio feio e hoje a gente faz esse candle que fortalece o lado comprador. Tá? Não é o sinal ideal, porque não tem muito volume e não tocou exatamente no suporte, mas o movimento tocou nessa região. Então isso aqui já dá para considerar uma entrada por pullback. Tá? Então teve uma entrada aqui, daria para acrescentar aqui, mas todos os stops devem ficar abaixo desse ponto. E querendo ser mais prudente, considerando que esse papel teria muito espaço para subir, porque rompeu essa resistência, fez pullback, agora o movimento nos levaria para onde? Para 15,80. Então, considerando que tem todo esse espaço, quiser segurar num gráfico mais longo, um gráfico semanal, não seria... seria bastante razoável esperar uma entrada pelo rompimento dessa linha vermelha também. Ok? E lembrando que TG63 é um papel de menor liquidez. Então, pessoal, esses foram os principais movimentos do pregão de hoje, sexta-feira. Espero que as informações que eu passei para vocês aqui tenham sido úteis. Convido vocês a participarem do LS Live. Eu vou começar as transmissões às 9 da manhã, pegando a abertura do dólar e do futuro, para fazer umas operações mais curtinhas junto com vocês. E depois a gente segue dentro do nossa rotina normal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelos comentários do YouTube. Se gostaram, deem like, compartilhem, enfim. Bom final de semana para vocês. Até segunda-feira.